Vamos meditar na palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, e o versículo de número 30. Vamos compartilhar esta palavra aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podeis sentar, você que está em casa. Preste atenção, porque Deus continuará falando ao seu coração. Irmãos, Deus sempre procurou alguém para usar na terra. Ele decidiu usar os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Ele, por sua soberania, poder e grandeza, ele decidiu que quem seria usado no plano da salvação dos homens seriam os próprios homens, mulheres, seres humanos. Então, ele deu esse privilégio para nós. E eu percebo que em tempos de crise, mais do que nunca, é que Deus procura alguém para usar. Este versículo que nós lemos, e esse capítulo, fala das abominações de Jerusalém, que o povo havia se corrompido, o povo de Deus, havia se entregado a outros deuses, a idolatria, a prostituição, a tudo aquilo que não agradava a Deus. E em juízo, em consequência desses atos, Deus resolveu derramar o juízo. Mas antes que ele derramasse o juízo sobre o povo dessa época, ele procurou alguém para que orasse, para que intercedesse, para que a sua ira fosse aplacada, para que ele pudesse usar. Ele procurou alguém que estivesse na brecha, disposto para que ele pudesse usar. Mas temos uma triste notícia, porque a Bíblia diz que ele não achou ninguém naquele momento, e isso é muito triste. Deus procurar alguém para usar e não achar, isso era uma tragédia, isso é terrível. E eu quero dizer que o juízo de Deus derramou sobre aquele povo naquela época. Deus continua procurando alguém para usar. Estamos em tempo de crise, mas o céu não está em crise. Deus não está em crise, a glória de Deus não está em crise, a igreja de Deus não está em crise, porque ela continua adorando, louvando, glorificando. Mas Deus procura alguém exclusivo nesse meio para usar. E que Deus possa te achar. Deus procura não homens medrosos, covardes, não. Deus está procurando, pode ser simples, pode ser pequenos, podem ter poucos conhecimentos, mas Deus está procurando homens dispostos a fazer a sua vontade, homens de coragem,
homens valentes que verdadeiramente não vivem só na teoria, porque muitos estão dizendo: por Jesus eu faço tudo, por Jesus eu largo tudo. A maioria que está dizendo isso é mentirosos, porque não largam e não fazem isso, e Deus sabe da hipocrisia do coração deles. Mas Deus está procurando de quem vive um evangelho verdadeiro. É aquele que está orando e dizendo: por Jesus eu morro, e morre mesmo. Por Jesus eu largo tudo, e larga mesmo. Por Jesus eu enfrento qualquer coisa, e enfrenta mesmo. Ou você sabe, ou você pensa que Jesus não sabe quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Então ele procura alguém para usar. Ele procura alguém para usar nesse violão. Ele procura alguém para usar nessa bateria. Ele procura alguém para usar nesse teclado. Ele procura alguém para cantar para ele. Ele procura alguém para pregar a sua palavra. Ele procura alguém para fazer missões. Ele procura alguém que esteja disposto a morrer por ele. Entre o que sabe muito e o disposto, eu vou ficar com o disposto, porque o que sabe muito, muitas vezes você o chama e ele sempre tem uma desculpa: agora não dá, agora não pode, agora é o corona, mas depois do corona eles vão inventar outras desculpas. Mas o disposto, o disponível, toda hora que você liga: estou junto, estou dentro, conta comigo, vamos embora, vamos fazer, vamos ganhar alma, vamos pregar. Deus procura alguém disponível. Porque a capacidade vem dele, a graça vem dele, o poder vem dele, a unção vem dele, as maravilhas vem dele, a cura vem dele, as maravilhas vem dele, tudo dele. Deus procura alguém. Ele achou Saulo no caminho de Damasco. Atos 9, ele achou Saulo lá, encontrou com ele e disse, quando ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele ficou cego pelo resplendor da glória, porque ele viu e ouviu. E ele foi para uma casa. Ananias estava orando. Deus o visita e diz: olha, achei alguém precioso. Olha o que Deus diz: achei alguém importante, achei alguém que vai ser útil ao meu reino, achei alguém especial. E Ananias diz: quem é, Senhor? Saulo de Tarso. O quê? Ele é matador dos seus. Ele aprisiona os pastores. Ele aprisiona os sacerdotes. Ele manda matar. Ele é cruel. Ele é destemido. Ele é sem temor. E Deus disse: para mim é um vaso escolhido. Vai lá e ora por ele, e o meu espírito vai apoderar dele, e eu vou usá-lo nas minhas mãos. E o Espírito do Senhor apoderou de Saulo, e ele foi tremendamente usado por Deus, e foi o maior missionário da sua época. Ele foi o portador da mensagem divina aos gentios. Ele foi o portador das doutrinas bíblicas. O fundamento, ele foi. Oh, bendito seja Deus. Deus procura alguém para usar. Não importa
aonde ele procura alguém que vai dar lugar para ele usar. Mas não pode ser covarde, não pode ser medroso, porque o próprio Paulo diz: Deus não vos deu espírito de covardia, espírito de medo. Não, Ele vos deu um espírito de ousadia, de graça, de coragem, de autoridade. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 20, o próprio Deus, Ele expressa: achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Aonde Deus achou Davi? Lá atrás das ovelhas, lá no deserto. Quando Samuel chegou na casa do seu pai Jessé para ungir o substituto de Saul, o primeiro que apareceu foi Abinadab, forte, musculoso, e Samuel diz: é esse, eu vou ungí-lo. O Senhor colocou a mão no seu peito e diz: para, não é esse, e não é nenhum dos que passou diante de ti. Você está olhando para a aparência. Ei, o homem continua olhando para a cor do sapato, para a marca da chave do carro. O homem continua olhando para a marca do perfume, para a marca do terno. Mas Deus está sondando lá por dentro a intimidade do homem. E ele disse: Samuel, você está olhando por fora, você está olhando a aparência, mas eu estou vendo é por dentro, e o meu escolhido não está aqui, ele está no campo, cuidando das ovelhas, e não vão ninguém fazer festa enquanto ele não chegar. Ei, Deus procura alguém. Ele achou Davi lá no meio das ovelhas e o encheu do seu espírito e o levantou como rei de Israel. Deus procura alguém. Você lembra lá na casa de Naamã? Ele por fora era oficial, era capitão, homem importante, Silvio, homem respeitado, comandante do rei da Síria, homem rico, homem da alta sociedade. Mas dentro de casa, por debaixo da farda, era leproso, acabado. Ei, um dia a sua esposa estava clamando e falando, talvez sozinha dentro de casa: o meu marido lá fora é um homem, mas aqui dentro é leproso. E a escrava, a servente, a sua auxiliadora, a sua empregada doméstica, ela escutou aquilo e ela disse: olha, eu sirvo a Deus, e lá em Samaria tem um homem chamado Eliseu, ele é profeta de Deus, e quando ele fala, Deus assina o que ele fala. Se o seu marido tiver humildade para ir até ele, ele pode voltar de lá curado desse câncer, ele pode voltar de lá curado dessa lepra. É vontade de pregar a noite inteira. O que eu estou querendo dizer? É que Deus achou uma jovem, aleluia, na casa de Naamã, e a usou na casa de Naamã. O que o Senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que Deus quer te achar para te usar na faculdade, na empresa, na rua, no mato, na casa, em todo lugar. Deus quer te usar. Ele foi lá e voltou curado, e voltou crente, e voltou salvo, e voltou servindo a Deus, e voltou adorando a Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus procura alguém para usar.
A Bíblia fala para nós, em Êxodo capítulo 3, Moisés estava ali no deserto, cuidando das ovelhas, e ele estava lá talvez pensando a vida, e de repente, ele olha, Lucas, Moisés olha, e ele vê uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. É os mistérios de Deus. E ele, quanto mais olhava para aquela sarça, ele dizia: está pegando fogo, mas ela não se consome. E ele foi atraído por aquela sarça. Deus, quando quer, Ele sabe nos atrair. Que Ele te atraia pela sarça e não pela dor. E quando Moisés se aproxima daquela sarça, sai uma voz de dentro daquela sarça, sai uma voz de dentro daquele fogo, aleluia, e aquela voz diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. E eu falo contigo agora, Moisés, eu te achei nesse lugar, e vou te levantar, para tirar o meu povo do Egito. Deus procura alguém para tirar o povo do Egito. Deus procura alguém para ganhar almas para Ele. Você lembra daquela palavra lá de Isaías, quando o próprio Deus diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que Deus estava dizendo, Silvio? A Trindade estava conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles chegam a um ponto: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele estava querendo dizer: quem está disposto a sofrer pelo nosso Evangelho? Quem está disposto a sofrer calúnia, perseguições, opressões? Quem está disposto a largar pai, largar mãe, largar terra natal, largar cultura para fazer a nossa obra? Quem está disposto a morrer pelo Evangelho? E ele diz: quem enviarei? Ele estava procurando alguém. Quem enviarei? Aí o profeta Isaías deu um pulo e diz: eis-me aqui, Senhor, acabaste de me achar, usa-me, envia-me, apodera de mim, e eu serei um instrumento do Senhor. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar, meu irmão. Você que está em casa, Deus quer te usar. Halamai komahai, hai kamandei semi halamai. Deus, Ele quer te usar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 19 ao 22, ele passava perto do mar, e ele viu Pedro e André, aleluia. Ele achou 2 pescadores, e os encheu do seu espírito. Não interessa para Deus se você é vidraceiro, se você é pedreiro, se você é pescador, se você é rico, se você é pobre, se você tem formação de 3º grau, 4º grau, se você é mestre, se você é doutor, se você é juiz, se você é advogado, isso não interessa nada para Deus. O que interessa é que Ele quer achar em você uma disposição verdadeira para deixar o Espírito Santo apoderar de você e usar você nessa terra. Ele chega para Pedro e André e diz: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens a partir de agora. Senhor, mas a gente não tem nem experiência. Eu vos darei experiência. Senhor, mas a gente nem sabe falar isso. Mas eu colocarei as minhas palavras nas vossas bocas. Senhor, mas a gente nem entende muito isso. Mas vocês vão entender, porque o meu Espírito vai trabalhar na mente, na alma e no coração de vocês a partir de agora.
Aleluia! Deus procura alguém. Ele procura um pedreiro, Ele procura um pescador de peixe, Ele procura alguém para fazer um pescador de almas. A Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 6, o povo estava oprimido pelos medianitas, por causa do próprio pecado deles. Era a forma de punição de Deus. Mas já tinha passado mais de 7 anos. O povo estava numa opressão terrível, que não estava tendo nem comida. Tanto é que Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, nada a ver, mas ele estava lá escondido. Mas de repente o Senhor achou Gideão naquele lugar, e o anjo do Senhor chegou lá e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: mas como que o Senhor é comigo, se nós estamos numa opressão terrível? Como que o Senhor é comigo, se nós estamos escondidos dos medianitas? Eles roubam tudo da gente. Como que o Senhor é comigo, se estamos vivendo tudo isso? Mas a causa era o próprio pecado do povo, e Deus estava cobrando deles. E o Senhor diz: achei você aqui, e vou te usar para libertar o meu povo. Chegou a hora. Convoca o povo, que eu vou mover o coração deles para a batalha. E ele fez a convocação, apareceu 32 mil homens, e ele ficou valente, Silvio. Ele ficou... Eita, 32 mil homens, vai ser só um tombo nos midianitas, vai ser só um tapa. Mas quando ele estava bem alegre, o Senhor diz: tem muito mentiroso aí no meio dessa multidão, tem muito meia boca aí no meio dessa multidão, tem muito hipócrita aí, tem muito falso guerreiro aí. Manda os covardes voltar. Ei, meu irmão, você que está em casa, não seja covarde, minha irmã, não seja covarde, meu irmão. Pregue a palavra, faz a vontade de Deus. E quando ele dá um grito, ele diz: Deus manda eu dizer que os covardes voltem. De uma pancada só, 22 mil virou as costas e foi embora. Ele já ficou assustado, mas mesmo assim ainda ficou 10 mil. E continuou caminhando. E de repente Deus diz: ainda tem muito covarde, ainda tem muito falso guerreiro aí, ainda tem muita gente batendo nas suas costas dizendo que está contigo, mas não está contigo. Tem gente dizendo aí que está porque deve ir, mas é mentira. Manda o povo tomar água. Aqueles que dobrar o joelho e ficar pensando na vida, você manda voltar. Aquele que toma água, atento e rápido, você coloca à parte. 9.700 homens, aleluia, foi mandado embora. Ficou 300. E eu imagino que Gideão disse: o senhor está brincando, né? O senhor não quer que eu vou enfrentar o exército dos midianitas com 300 homens? O senhor está de brincadeira. Não, Gideão, não estou de brincadeira. De 32 mil ficou 300, Senhor. Mas ficou 300 verdadeiro, 300 valente, 300 que não vão embora, 300 que não vão te abandonar, 300 que não vão me negar, 300 que não vão me deixar e nem te deixar. Alabacanta labassuricanda labai. Vai com os 300, porque a vitória não está nos 300, a vitória está no meu espírito, que vai apoderar dos 300, e eu vou abater os medianitas. Alabacanta alabacheia.
A vitória está no Espírito que está sobre nós, irmão. A vitória da igreja não está na nossa capacidade, na nossa força humana, no nosso dinheiro humano. A vitória está no Espírito que habita em nós. E eles foram e venceram os midianitas. Deus procura alguém como Gideão, ainda que esteja malhando trigo no lagar. Deus procura alguém lá no palácio de Artaxerxes. O irmão chegou de Jerusalém e Neemias disse: que tristeza é essa? Derrubaram as muralhas lá de Jerusalém, queimaram os portões, mataram irmãos, prenderam irmãos. Esse negócio de perseguição sobre a igreja não é de hoje não, meu irmão. Isso é desde que a igreja nasceu. Tem um monte de crente aí dizendo: agora a igreja para, agora a igreja para, agora a igreja acaba. Pelo amor de Deus, vai estudar a palavra do Senhor. Mateus 16, versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Neemias vai orar e jejuar 4 meses e meio, orando, jejuando e chorando perante o Senhor. O Senhor o achou. Ele era copeiro, servente particular da mesa do rei. Mas o rei chama ele e diz: você está triste? Não, é porque botaram fogo lá em Jerusalém, meus irmãos, mataram um bocado, prenderam um bocado. Os outros que estão lá estão numa pobreza, estão passando até fome. Eu vou te mandar como governador daquele lugar. Vou te dar madeira, vou te dar dinheiro, vou te dar os recursos, vou te dar as condições, e aquele lugar vai ser restaurado. Neemias gastou 52 dias para uma obra que levaria mais de ano, mas na força do Senhor, na força do Espírito do Senhor, na autoridade do Deus eterno, ele gastou 52 dias para restaurar as muralhas e os portões. Teve momento que ele trabalhava a espada numa mão e trabalhava com a outra e olhando os inimigos. É assim que a igreja caminha. Deus procura alguém para usar. Você lembra quando Jesus estava na Via Dolorosa levando a cruz? Ele ficou tão esgotado, ele ficou tão cansado, ele ficou tão sem força, de tanto chicotada, de tanto chute, soco, tapas, por causa de mim, por causa de você. E a Bíblia diz que chegou o momento que Jesus não tinha forças físicas, e ele tombou com a cruz por um momento, porque suas forças físicas se esgotaram. Mas Deus achou ali imediatamente alguém para ajudá-lo. Quando o algoz olhou e disse: você? Eu? Qual é o seu nome? Simão Cirineu. Oh, aleluia. Simão Cirineu. Marcos 15, 21. Vem cá, ajuda ele a carregar a cruz, porque ele está sem força. Deus achou Simão Cirineu lá do lado. Simão Cirineu foi lá. Era só uma ajuda. Era só até Jesus recobrar as forças para continuar até o Calvário. Simão Cirineu, ele colocou o ombro debaixo da cruz do Senhor Jesus e carregou ela por um momento, até que Jesus recobrou as forças. E quando Jesus recobrou as forças, ele disse: valeu, Simão, valeu, Cirineu, você acaba de entrar para a eternidade como aquele que me ajudou por um momento. Agora deixa comigo, que eu vou
fincar essa cruz na cabeça de Satanás, lá naquele Calvário, daqui a pouco. E fincou mesmo. Deus procura alguém para usar, ainda que seja um pouquinho, para entrar para a eternidade, como aquele que fez algo para Deus. Você pode ser usado de N maneiras. Você pode ser usado de N maneiras. Quando Jesus morreu, ele não tinha túmulo, ele não tinha sepulcro. Mas José de Arimateia não perdeu a oportunidade de ser achado por Deus naquela hora e dar o seu túmulo novo para ele. Alguém por certo diz, ele não tem nem lugar para ser sepultado. José de Arimateia diz: Senhor, eu quero ser usado por ti, e eu vou dar um túmulo novo para ele. Na verdade, ele deu de todo o coração, mas o Senhor devolveu para ele no terceiro dia, quando ele rompeu com os grilhões do inferno, quando ele rompeu com os grilhões da morte. Oh, labacanta, labaxeribi, halabas. Eu vou parar porque nós estamos na quarentena. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. A igreja orava, e o Senhor acha 2 missionários. A igreja orava, e o Espírito Santo fala no meio da igreja: separa para mim Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado, obra missionária. Hoje seria o nosso culto de missões. Faça missões, ore por missões, contribua com a obra missionária, deixa Deus te usar no projeto missionário, contribua, ore, vai fazer missões. Deus está procurando alguém para usar. Eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar com a banda cantando um louvor ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter sido achado pelo Senhor. Ó Deus, o Senhor procura alguém para usar. O Senhor quer usar alguém na porta da igreja. O Senhor quer usar alguém para pregar, para cantar, para evangelizar, para fazer missões. O Senhor quer usar alguém na tesouraria da igreja. O Senhor quer usar alguém para ofertar para missões. O Senhor procura alguém para tocar, para ir fazer missões, para sustentar missionários. O Senhor procura alguém corajoso, valente, destemido, disponível para ser usado. Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Abençoa a igreja que está em casa, abençoa a igreja que está online, abençoa, meu Deus, abençoe o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Cura, repreende o coronavírus, repreende a pneumonia, repreende o mal e dá saúde ao seu povo. Dá espírito de ousadia, coragem e graça para o seu povo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.